Olá pessoal, professor Rodrigo Vitorino novamente, com a aula de execução penal. Então, para a gente retratar sobre a aplicação da sanção penal, para a gente reproduzir o que seria essa dimensão dada pelos artigos 59 até o artigo 76 do Código Penal sobre a aplicação da pena, tema da aula de hoje, eu preciso recapitular com os senhores, fazendo um gancho a respeito desse direito penal repressivo. Em breves comentários, eu poderia fazer a ventilação no sentido de que o direito repressivo, em tempos remotos, na antiguidade, em sociedades primitivas, fora representado pelas três manifestações de vingança. A vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. O que caracterizou o direito repressivo àquela época, na antiguidade, sem a presença, por óbvio, do Estado, de um terceiro para distribuir a justiça, foram os sentimentos de vingança. Acreditava-se que os deuses teriam delegado a pessoas nobres aqui na Terra esta função de distribuir justiça. E, em razão disso, toda a ordem de infortúnios, de penas bárbaras, de penas chocantes, desumanas e degradantes, foram acometidas em face dos supostos infratores. Ok? Com o passar do tempo, com a presença do Estado, ainda mediante um poder arbitrário, com uma forma desproporcional de se conceber e de se conceder uma resposta a quem teria praticado infrações de cunho penal, né? A gente chega na Idade Média com a intervenção do Estado, né? Aplicando uma sanção penal ainda desumana, desproporcional, desarrazoável. E aí, professor, como que se dava nesta época? Quando a gente parte dessa premissa da Idade Média, com a presença do Estado, ainda sob o prisma de um poder absoluto, arbitrário, sobretudo, né, com a institucionalização do poder absoluto, do absolutismo, das monarquias absolutas, o professor deve fazer menção que ao longo da história existiram 4 sistemas de aplicação da sanção penal. O primeiro dos quais, denominado sistema da absoluta indeterminação da pena. Não se sabia, nesse primeiro momento, lá na Idade Média, qual seria a resposta dada pelo Estado, né? A figura do tirano, do déspota. O cidadão não tinha esse privilégio, esse direito de antever qual seria a resposta dada por parte deste Estado, acaso enfrentasse os sentimentos, os interesses, os ideais daquela sociedade naquela determinada época. Com o avançar do tempo, com o escoar dos anos, se percebe o seguinte: não, fica complicado não se saber qual será a resposta, a represália dada por parte do Estado para com o comportamento daquele infrator. Razão pela qual, em razão da pressão política daquela determinada sociedade, ainda em meados da Idade Média, se consegue chegar a um segundo sistema, o sistema denominado sistema estanque, ou sistema da absoluta determinação da pena. O que significa isso? De forma prévia, o Estado já antecipa qual será a consequência jurídica para quem, com seu comportamento, enfrentar os interesses, os ideais, os sentimentos daquela sociedade. Porém, não possibilita ao Estado juiz, não possibilita ao magistrado uma margem para trabalhar, porque não se aplica de forma abstrata a pena em seu grau mínimo, uma quantidade mínima, e a pena, igualmente, em sua quantidade máxima, atribuindo de forma prévia tão somente qual seria a resposta estatal, impossibilitando ou colocando um óbice, um obstáculo para com o juiz de analisar cada situação, ponderando, não havia essa possibilidade. Daí porque, com a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, sobretudo com o pensamento mais garantista, um pensamento colocando o homem
para o centro das discussões, uma tentativa de humanização das sanções penais, foi o que culminou o terceiro sistema, o sistema da relativa indeterminação da sanção penal. O que significa esse terceiro sistema? É o sistema que, via de regra, é adotado aqui no Brasil, com a possibilidade de forma prévia, mediante a legislação, antever qual será a resposta possível por parte do Estado, com uma quantidade de pena mínima e uma quantidade de pena máxima. Daí porque o magistrado pode ponderar sobre um mesmo fato criminoso circunstâncias que podem exigir uma incidência maior, uma reprovação maior por sua parte, comparado ao mesmo fato jurídico. Esse sistema da relativa indeterminação, aonde se opera de forma abstrata a cominação da sanção penal, numa quantidade mínima e numa quantidade máxima, aonde possibilita o juiz ponderar qual será a dosagem razoável, proporcional ao caso, é mais equilibrada, no sentido de que o mesmo fato criminoso pode, por vezes, receber tratamento diverso em razão de alguma peculiaridade, né? Uma pessoa que praticar, por exemplo, o crime de homicídio pode receber um tratamento mais suave, mais ameno, do que em relação a uma outra pessoa que praticou o mesmo crime de homicídio. Vai depender o quê? Das circunstâncias que a gente vai tratar, né? Na dosimetria da pena. Então, esse sistema, onde possibilita o magistrado trabalhar de forma mais razoável, mais criteriosa, cada circunstância, cada desdobramento fático, é, sem sombra de dúvida, o sistema mais equilibrado, um sistema mais humano de aplicação da sanção penal. Esse sistema é o sistema que, via de regra, vige aqui no Brasil, mas não é o único sistema que vige no Brasil. Existe ainda um quarto sistema, né? Ao longo da história, o quarto sistema, e aqui no Brasil, o segundo sistema como exceção, né? Que seria o sistema da pena parcialmente indeterminada. É quando o legislador, o Congresso Nacional, ao tipificar o comportamento, no preceito secundário, só faz alusão, só registra a pena máxima possível para aquela infração penal. Aí o professor já disse isso na aula presencial, no encontro online, né? Com a primeira turma aí, no período A, e reitero para vocês aí do nono período manhã e nono período B, noturno, a respeito de quê? Dos exemplos, né? O artigo 309 do Código Eleitoral, que trata da possibilidade de uma pessoa praticar o crime quando vota 2 ou mais vezes. A pena não pode ultrapassar aquele limite estipulado lá no preceito secundário do artigo 309. Igualmente no Código Penal Militar. Tem um exemplo lá do artigo 222. A pena máxima não pode extrapolar aquilo previamente combinado por parte do legislador criminal. Ok? Daqui eu encerro a minha fala nesse primeiro momento e a gente passa para o momento seguinte no próximo vídeo.